Continuando a série sobre literatura infanto-juvenil, vamos conversar sobre uma outra possibilidade de trabalho. Eu não sei se vocês observaram, mas nossos alunos costumam estar um pouco desmotivados, né, em relação ao planejamento futuro, de como resolver, o que vão fazer, e muitas vezes eles acham que não tem uma saída, que é assim, que a vida é e não tem o que fazer, né? Então, eu tive uma aluna orientanda de mestrado que ela trabalhava numa escola da área rural e ela foi desenvolver a dissertação, né, a partir desse local, era um profiletras, então o professor tem que desenvolver a sua pesquisa em sala. E ela quis trabalhar esse aspecto com os alunos, né, e foi muito bonito, achei muito válido. Ela escolheu o texto, Parte de Despejo, Carolina de Jesus, para fazer essa abordagem. E nós vamos pensar qual forma, né, faríamos convencimento dos alunos para que eles falassem sobre a vida deles e que fosse possível, né, esses alunos partilharem com ela seus anseios, suas dores, etc. Como eu sempre faço, né, e eu oriento os professores a fazerem, falei para ela que contasse, né, sobre a infância dela, como ela se tornou professora, como foi esse processo. E ela partilhou comigo uma história de vida que eu não fazia a menor ideia, eu não vou falar aqui, né, porque é um assunto pessoal dela. Mas ela encontrou uma estratégia, uma dinâmica para que os alunos falassem sobre eles. Ela pegou uma caixa de sapato, encapou e colou um espelho na tampa. Então, no momento que o aluno abria a caixa, ele veria a imagem dele naquele espelho. Ela não disse que havia um espelho ali, né? Ela só falou assim: olha, você vai contar um pouco da história da pessoa que você vai ver nessa fotografia quando você abrir a caixa. E aí começou por ela. Ela levantou a tampa e contou a história dela, né? Ali. E aí cada aluno que foi pegando a caixa e contando, saíram histórias muito traumáticas, muito emocionantes e outras, né? Muito boas. Então, é tanto que quando eu fiz a proposta, né, da poesia sobre infância, eu comentei que nem toda infância é feliz, né? Nós sabemos disso. E ela conseguiu um resultado. Ao final desse processo, ela já tinha ali alunos mais motivados, alunos mais empenhados em pensar no futuro, e ela foi levando partes, né, do Diário da Carolina de Jesus, não deu para trabalhar o livro inteiro. E ela teve que custear, né, também essas cópias, porque a escola não tinha renda, né, para custear esses textos, né? Ela também teve uma dificuldade em conseguir horários com os professores, porque o tempo de aula que ela tinha era muito curto para ela fazer um trabalho maior, né? Ela conseguiu um ou dois professores que compraram a ideia junto com ela, outros não. Nós sabemos que isso também envolve, né, a carga horária é muito grande, muitos professores precisam de uma carga horária maior para poder sustentar a família, isso é fato. Mas ela conseguiu. E ela foi levando trechos, né, daquela narrativa, contou sobre a autora, e ali ela conseguiu fazer esse trabalho. Aconteceu um fato também muito triste, que foi o suicídio de uma adolescente de 13 anos naquele período. Isso abalou todo mundo, inclusive ela. Então foi preciso superar esse momento, né, de luto e para poder dar continuidade. E ali ela encontrou várias situações, mas assim, no final houve por parte dos alunos uma valorização do lugar em que ele estava, do espaço que ele vivia, né, desse espaço rural, e vencer algumas discriminações entre esses próprios moradores desse espaço, projetar algo para o futuro, né, uma possibilidade de que no futuro ele pudesse ser alguém diferenciado do que ele vivenciava ali naquele espaço. E a Carolina de Jesus serviu, né, e aí está a literatura, né, foi uma função muito boa de pensar sobre a vida, de projetar um futuro. Eu achei importante de partilhar essa experiência com você para que você possa vislumbrar uma possibilidade de você trabalhar com esse aluno. Uma outra possibilidade que nós não conseguimos, mas que talvez você consiga, é alguém que foi aluno naquela escola e que hoje é um professor ou tem uma atividade, que conseguiu vencer essa circunstância, né, de impedimento. Muitas vezes as pessoas acreditam que ela nunca vai conseguir sair daquele espaço em que ele está, daquela situação em que ele vive, mas que talvez a vida, né, da Carolina de Jesus seja um motivo, né, seja um estímulo para que o seu aluno possa acreditar que é possível.
né? Sem aquele sonho exagerado de, lute pelo seu sonho, né? Que alguns influenciadores trazem, né? Algumas celebridades falam. Não que não seja possível, mas vamos pensar em algo palpável, né? Algo que o seu aluno possa vislumbrar, né? Que seja possível para a vida dele. Tá? Então, eu quis partilhar com você essa vivência que eu achei assim muito instigante, muito bonita, né? E que você também possa partilhar essa vivência com seu aluno.